Corniane, a gente está gravando. É, eu sou sócio fundador, junto com a minha sócia, que está aqui também, a Paula Albuquerque, que é Paulo e Paula, né? Mas todo mundo acaba falando Paulo e Paulinha. E a Uma Trama é uma consultoria, né, de design organizacional, mas que tem aí o Grupo Vivo, né, que é essa experiência de grupo que às vezes a gente chama de curso, às vezes experiência. Na verdade, a gente acaba chamando de curso para as pessoas entenderem, né? Porque se fala experiência de primeira, assim, as pessoas estranham um pouco. E a gente tem um carinho, né? Porque primeiro que ele é um trabalho que a gente faz não só para organização, né? Mas para pessoa física também. E a Uma Trama também nasce desse projeto, né? Então a gente começou com esse projeto e aí depois a Uma Trama ganha uma forma, né, a partir desse projeto, né? Então, e depois a Paula vai se apresentar, né? Eu, né, sou consultor e trabalho com grupos e formação de lideranças e grupos e equipes já há uns bons 15 anos, né? Eu sou sociólogo, é, e estudo a psicologia social e também sou psicanalista, né? E, e o Grupo Vivo, né, essa experiência, ela foi pensada um pouco articulando aí também, né, outras coisas, mas essas áreas do saber, né? E, e eu gosto de dizer, né, que eu comecei a trabalhar com grupo, a estudar, a pesquisar grupo pela minha imensa dificuldade de estar em grupo, que é, isso nesse percurso todo e dessa descoberta, né? A primeira descoberta é entender que existe um desconforto, né? Porque ora ele era menor, ora maior, assim, mas sempre tinha alguma coisa. E aí nessa descoberta eu fui entendendo, e eu costumo dizer isso, que tudo no grupo que me incomodava e o que me encantava era eu. Fui fui entendendo isso assim e aí, né, eu tô nessa pesquisa aí há alguns anos e aí às vezes algumas pessoas falam, mas pô, e aí, agora tá tudo bem? Eu falo, não, continua difícil. A diferença é que agora eu consigo manejar melhor essa dificuldade e transformar essa dificuldade em várias outras coisas, né? Então tá aqui com vocês é bom, é maravilhoso, é muita alegria e é difícil também, e é constrangedor, e é um monte de coisa, né? Então, eu, eu sei muito do que eu vou falar aqui e ao mesmo tempo eu fico extremamente nervoso, né? Então, eu já peço licença que vocês vão ver que eu pareço calmo, mas já já eu vou estar babando e batendo na mesa, porque eu gosto muito disso, né? De falar a respeito de grupo, de vivenciar grupo, né? Então, e aí eu vou me empolgando. Então, eu já peço aqui para vocês irem também me ajudando, me chamando para o chão. E para a gente começar, né? Eu queria escutar algumas pessoas assim, o que que trazem você, o que que traz você aqui hoje, né? Por que que você viu lá o tema da aula e falou, putz, deixa eu entrar nessa aula. Queria escutar algumas vozes aí para entender por que que vocês estão aqui hoje. Eu posso falar, assim, prazer todo mundo, sou Renan, eh, e acho que indo direto ao ponto, assim, eu vivi muito tempo da minha vida quase que o tempo todo em grupo. Eu tive banda e morei com a banda e vivi de música, e isso, assim, é muito legal, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, assim. Então, toda a minha juventude, dos meus 20 aos 30, assim, eu vivi essa experiência, então era tudo plural o tempo todo, todas as decisões, todas as vivências,
tudo, o tempo todo plural. E aí, quando e a gente faz muito isso na vida, né? Estica demais, aí quando contrai, contrai demais também. Aí eu mudei de vida, casei e acho que querendo e sofrendo tanto com esse conjunto o tempo todo, fui buscando muito mais a solitude e a minha companhia e gostando demais disso. E quando vi, estava demais também. Então, eu acho que a busca por esse equilíbrio, e aí conversando com um grande amigo que trabalha comigo, o Gus, o Silvão Gustavo Rosa, ele fez o grupo Vivo na última edição, e a gente, enfim, trocando uma ideia assim, ele indicou e achei que cabia nessa dualidade aí do muito e pouco, junto e só. Legal. Obrigado, Fernando. Valeu. Para quem chegou agora, né, a gente fez um. Estamos aqui ainda iniciando e eu fiz uma pergunta de por que que você está aqui hoje, né? O que que te traz aqui, né? O que que te provoca nessa questão de grupalidades aí, né? Por que que te interessou estar aqui? Bom, posso Então, falar também. vai lá, pode ir, Davi. É. É, boa noite aí para todo mundo. Eu sou o Davi e o que me trouxe para participar aqui essa noite, para conhecer, né, foi também de ter ouvido falar muito bem aí desse trabalho, né, que o Paulo está desenvolvendo. E a minha intenção mesmo, assim, parte de um desafio que eu tenho vivido atualmente, né? Um desafio com muito prazer que eu tenho vivido atualmente, que é ter entrado para docência, né? Dentro do meu campo de atuação, né? Que é o design, né? Eu sou formado em design industrial e também já há uns 15 anos que eu trabalho dentro dessa área. E o design, assim, por si só, já é uma área, assim, que prevê, né, a interação com pares de diferentes pontos de vista, né? Então é incentivado a você buscar essas várias visões, né, de mundo, né, de comportamento e tudo mais. Então, para mim a riqueza de estar aqui com vocês hoje tá dentro disso que eu disse, disso que eu falei sobre então, a minha própria formação de design e agora esse novo desafio dentro da docência, ou seja, tá lá em sala de aula, né, com um grupo também que é heterogêneo. É isso. Tô aqui para muito curioso. Obrigado, Davi. Daniel, você ia falar, hein? Vou. Eu vim, acho que primeiro por saudade de te ouvir, né? Há alguns anos minha formação em grupos foi facilitada por você, e isso virou meu ofício, isso virou a minha forma de olhar para o mundo, então fazia tempo que eu não te escutava e não conhecia a Paula, então vim também conhecê-la. E eu adoro ser grupo e refletir sobre o que é ser grupo, né? Essa meta discussão. E aí eu suspeito que isso possa acontecer por aqui. Então eu vim nessa vontade barra esperança de que isso possa acontecer. Então, por isso que eu tô aqui. Bom te ver aqui, Dani. Bom te ver. Saudades também. Vamos lá. Alguém? A Eu... Carolina. Desculpa. Não, não vi, Giovana. Deixa a Não, sem Carolina e problema. depois você vai. Vai Tá lá, bom. Carolina. Oi, boa noite, Paulo, boa noite a todos. Paulo, eu tô aqui porque eu faço algumas mediações no escopo da educação corporativa, no meu trabalho, e vim pela indicação de uma pessoa muito querida, que também é mediadora e facilitadora comigo, Priscila dos Santos. Ela fez contigo e, enfim,
me deu vários insumos, né? É bem novo para mim, Davi. Muito bom te ver aqui também. Davi já participou de uma das facilitações que eu fiz. E aí, Carol? Tudo bem? E vim para conhecer, né? Para ter um pouco mais de insumo, um pouco mais de segurança nesse fazer, né? A gente, no meu caso, parte de um lugar muito espontâneo, muito visceral. E, enfim, caí de paraquedas mesmo nisso, né? Também tenho muito gosto de fazer e de falar, e também tenho meus bloqueios a respeito disso. Aí a Pri Santos falou: vai lá com o Paulo, vai lá com o pessoal, que eu acho que é importante começar a refletir, né? Fazer um trabalho um pouco mais consciente, né, em relação às mobilizações. Não são assuntos simples, né? Faço mediações sobre temas bem críticos na educação, e gera bastante desconforto, e é prerrogativa. Então, como eu faço muito de peito aberto, eu acredito que ter uma formação, enfim, ter insumo técnico para fazê-lo, também é parte da minha responsabilidade informativa em relação a isso. Sou jornalista de formação, né? Então não é exatamente uma problemática a comunicação em si, mas a mediação em grupos é algo bem novo e bem desafiador para mim. E aí vim conhecer um pouco do seu trabalho, mas o meu recorte é esse, né? Vim por indicação e agradeço pela acolhida, pela escuta. Legal, obrigado, Carolina. A gente escuta a Giovana e segue o barco aqui. Vai lá, Giovana. Eu vou tentar abrir aqui, se eu ficar travando, vocês me avisem, tá bom? Bom, primeiro eu vim matar saudade, né? Porque faz muito tempo que a gente não se vê e não se fala, né, Paulinho? Com a Paulinha tenho falado um pouquinho mais. Mas também muito curiosa aqui para me aprofundar em grupos. Trabalho com recursos humanos, pessoal, então eu tenho avançado na carreira e na complexidade, né? Então eu tenho cada vez mais lidado com grupos diferentes, né? Com senioridades diferentes e com interesses diferentes dentro da organização onde eu trabalho, ou das que eu já trabalhei. E eu começo a perceber que eu tenho mais habilidade para lidar com determinados públicos, com determinadas características, do que com outros. Principalmente os mais sêniores, os que são mais pela influência, eu acabo precisando de uma leitura de cenário um pouco mais profunda. Os onde eu tenho mais autoridade acaba sendo mais. Eu vou usar a expressão simples, mas não necessariamente é simples, né? Acaba sendo mais simples de manejar. Então, também por isso que chego aqui para tentar me juntar a vocês. Legal. Bom, gente, obrigado. A gente não vai conseguir escutar todo mundo hoje, mas muito bom ter assim algumas vozes assim, né, para ter uma ideia e grandes motivos, né? Muito legal mesmo. Antes de tudo, eu queria falar que eu prometo que eu fiz um PPT, eu fiz e depois eu mando para vocês, mas eu acho que eu não vou projetar, eu vou falando aqui. Já já, quando eu tiver que projetar, eu projeto. A Paula me reprimindo, mas eu tô vendo vocês aqui, quero continuar vendo e se vocês sentirem muita falta de ver um PPT, vocês falam que eu projeto a qualquer momento. Mas olha só, né? Nosso objetivo hoje aqui eu acho que o Daniel falou, algumas pessoas falarem, é refletir a respeito de grupalidades e desses atravessamentos, né? Por quê? Né? Né, gente? Porque grupo, estar em grupo, grupalidade é política. E aí, quando eu falo isso muitas vezes dentro de organizações, eu cito essa palavra, e por isso que eu gosto de curso aberto, assim, porque a gente tem mais liberdade, né? Mas imagina, você dentro de uma organização fala política, aí a galera já começa, nossa, ele vai falar de política, né? Eu falo, pois é, a gente precisa falar de política, né? E aí, né, filosoficamente, qual que é a premissa da política, né? A premissa da política, se a gente for ver, se a gente fosse sintetizar em uma pergunta, é como que nós convivemos, né? Como que a gente se organiza, né?
E aí, né, nas organizações as pessoas até respiram fundo, ufa, né? É só isso, né? Só que o só isso é tudo, né? Desculpe. Então, falar de grupalidades, e aí quando perguntam, né, esse curso, essa experiência é para quê? Eu falo, olha, gente, eu acho que é para todo mundo. E é difícil explicar isso, porque você está em família, você está em grupo. Você é uma liderança, você está em grupo, né? Você eu já fiz formação de grupo com freira, é real, tá? Você é um religioso, você está em grupo. Então, a questão da convivência, ela é inerente a qualquer coisa, né? Mas o que que acontece? Qual que é a grande questão? É que é tão tudo que vai ficando invisível, vai ficando transparente. Então, a gente, né, tem alguns lampejos, né? Eu brinco, eu falo, a gente vive atualmente o fetiche da coletividade, né, do coletivismo. Não, tudo tem que decidir junto, tudo é junto. Mas será que é assim mesmo que acontece, né? O que que a gente está aproveitando de estar junto, né? Como que a gente convive e tira o maior proveito disso em todos os sentidos, né? Então, da mesma forma, né, outra palavra que a gente usa muito na atualidade é autoconhecimento, né? Não tem como se conhecer sozinho. O caminho do autoconhecimento é solitário, mas é preciso estar em grupo para isso acontecer, né? Então, tem muita coisa aí, né? E se a gente for iniciar essa reflexão, a gente pode ir para o começo, então, né? O que que é um grupo, né? O que que é um grupo? Alguém arrisca dizer o que que é um grupo? Um conjunto de pessoas convivendo com uma finalidade em comum. Isso, legal. Essa é parte, né? Tem o que faz um grupo são alguns componentes, né? E eles são extremamente importantes porque cada um deles a gente pode fazer um curso para cada um deles, pra discutir cada um deles. Então, né, obviamente você disse, acho que foi o Juliano que falou, né? É um conjunto de pessoas, né? É um conjunto de pessoas e que tem um objetivo compartilhado. Então, um conjunto de pessoas, objetivo compartilhado, mas tem mais dois itens nessa história que é um conjunto de pessoas que se reconhecem na sua singularidade, ou seja, a gente consegue se reconhecer e se influenciam, né? Aí você fala, pô, mas o que que é reconhecer na sua singularidade? Aí a gente pode discutir isso, indicadores, né? Pô, o que que é conhecer o outro na singularidade? Eu tenho um indicador aqui que eu vou deixar para vocês bem simples. Quando você está num grupo e as pessoas se tratam pelo nome, né? No Zoom é mais fácil, né? No online é fácil, mas quando as pessoas se referenciam, né? Falando, pô, o Davi falou tal coisa, a Carla, o Daniel e tal, isso é um indicador de que existe um caminho aí de conhecer a singularidade do outro. É um indicador, não estou dizendo que conhece. E a partir dessa singularidade, ah, as pessoas se influenciam, tem uma reciprocidade em torno de um objetivo comum. Eu não consegui ler, mas eu vi que apareceu Pichon aqui para mim. Depois, se alguém puder ler, ou quem escreveu, se puder falar. Mas então tem a questão do objetivo comum. E também é fundamental. Porém, não, se a gente tiver, por exemplo, só um conjunto de pessoas com objetivo comum, isso pode não ser um grupo, tá, gente? Isso pode ser e quando não é um grupo, a gente chama de agrupamento. Isso é um agrupamento.
o que faz a gente poder discutir muito no contemporâneo, né? Grupo de WhatsApp, por exemplo, os grupos digitais, né? Um grupo de WhatsApp é um grupo, ou melhor, ele pode ser um grupo, né? A gente consegue chegar e ser um grupo. Então, e eu vou fazer várias perguntas que eu não tenho alguma das respostas, tá, gente? Mas a gente sustenta aí algumas perguntas para gente refletir. Mas, Paulo, oi. oi, Foi eu que oi, Letícia. escrevi. Rapidinho, eu só Claro. queria falar que eu que mandei o Ah, comentário, legal. que foi, eu sou estudante e minha professora, ela passou um dos autores como Pichon Rivière, e aí eu coloquei aqui o conceito, que é conjunto de pessoas com necessidades semelhantes que se unem em torno de uma tarefa específica, com o objetivo de aprender e transformar a realidade através da interação e comunicação. Perfeito. O Pichon é uma das nossas referências aqui, Letícia, né? Já que você citou, o Pichon e o Bion, no trabalho com grupos, são as nossas maiores referências, né? E muito legal essa definição, né? E aí depois ele vai explicar, porque para aprender e transformar a realidade, isso passa pela singularidade de cada um. Então, para a gente chegar nesse nível do que ele chama, né, de tarefa, né? E ele usa bastante essa expressão, né? No Grupo Vivo a gente esmiuça isso. Para chegar nessa profundidade de tarefa, é preciso passar por essa singularidade. E, falando nisso, né, eu acho que é interessante a gente pensar, ainda da questão da grupalidade, né, quem nasceu primeiro, né? Eu sempre brinco, agora no slide está quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas é quem nasceu primeiro, o indivíduo ou o grupo? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque se é um conjunto de pessoas que se conhecem em sua singularidade, então me parece, né? A gente pode entender que o grupo, que o indivíduo veio antes. Mas aí que a gente chega num ramo bem complexo aí da grupalidade. A questão o indivíduo, ele só aparece no grupo, né? O sujeito, né? E aí, né, convocando um pouco da psicanálise aqui, o sujeito é inaugurado pelo outro, né? Em grupo. Então, e aí tem pano para manga para discutir aí. E a gente não vai chegar nessa resposta aqui. Mas, só para vocês terem uma ideia, a noção de indivíduo é muito recente, tá, gente? A noção, historicamente, e aí eu estou falando de história humana, é muito recente, né? A história do indivíduo, a ideia de indivíduo como a gente conhece hoje. A Letícia é estudante de psicologia, Letícia? Bom, eu não estou vendo Sim, mais ela. sim, sou Ah, estudante de legal. psicologia. E eu queria falar que Pichon, ele também coloca da pré-tarefa, que é exatamente essa parte. Então, de conscientização, que aí já é um espaço do indivíduo em si. Perfeito. Depois você me dá o nome da sua professora, que está muito bom, é isso mesmo. Pode É, deixar. a pré-tarefa, né, é quando o grupo ainda não está constituído, né? É esse agrupamento se querendo grupo. Mas, né, se a gente olha então para essa questão do indivíduo e do grupo, isso tem uma importância, né, justamente porque a noção de indivíduo é muito recente, isso faz a gente entender que a noção de grupo, assim como a gente entende hoje, também é recente, né? Porque a gente só chega aqui pela convivência, porque a gente é grupo, né? E o indivíduo também. Então, tem uma equação aí entre indivíduo e grupo que é indissociável. Um depende do outro. E, ao mesmo tempo, é extremamente paradoxal e conflitante essa história.
E quando eu estou dizendo isso, gente, levem isso para a radicalidade. Os maiores enroscos da ciência hoje passam por essa questão. Então, notem como grupalidade é fundamental. Essa questão de indivíduo-grupo, em qualquer ciência, né? Nas exatas, nas biológicas, nas humanas, principalmente, né? Mas como que você equaliza o que é geral e o que é específico, né? É muito difícil. É muito difícil. E quando a gente está olhando o grupo, né, a gente tá falando, né, de aqui nesse espaço, a gente está falando do pequeno grupo. A gente está falando ou seja, se reconhecer na singularidade, tem essa noção do pequeno grupo, né? Mas esse atravessamento e essa tensão entre o indivíduo e o grupo, ela acontece no pequeno grupo e no grande grupo, que também a gente chama de sociedade, né? Ciclos sociais e tal. Isso é uma grande questão. No pequeno grupo, o que que isso gera? Né? O que que isso gera? Então, note, a gente está falando, né, pô, coletivo, né, vamos todo mundo fazer tudo junto e tal. Aí o indivíduo chega num grupo. Qual que é a necessidade que o indivíduo tem no grupo, né? Pertencer. Né? E para que a gente tem essa necessidade profunda de pertencer, né? Olha, gente, eu arrisco dizer que é para existir. Então, se o sujeito, se sua subjetividade ela é criada e forjada pelo outro, então será que a gente não está o tempo inteiro precisando do outro ainda, mesmo que num movimento aqui com muito cuidado, aqui inconsciente, né, de existir? Então, beleza. Só que aí a gente chega num grupo e aí fala assim, nossa, eu preciso de uma comunidade, de um coletivo e tal. Geralmente, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente cria uma demanda para o grupo. Né? Então a gente vai lá e fala das nossas, sem falar, né? Mas a gente vai lá e despeja todos os nossos desejos para o grupo. E como que isso geralmente aparece? Porque isso não é declarado. Eu não chego lá e falo, gente, eu vim aqui porque eu preciso muito pertencer, eu preciso muito ser reconhecido, eu preciso muito existir. Vocês podem me acolher? Se fosse assim, ia ser bem fácil. Não, geralmente eu escondo isso, né? Aí eu chego lá, né, com, com pose de sabichão, né? Tem gente rindo aí, com pose de sabichão e fico lá, né, colocando defeito nas coisas, criticando né, acabei de chegar, o grupo existe, criticando a forma que as coisas acontecem e tal. E eu não estou dizendo que pode ser que essas coisas não estejam mesmo precisando de ajuste ou não. Mas geralmente eu pego, e aí, né, vou falar aqui algumas coisas, eu não vou aprofundar, mas eu pego esse tipo de estrutura e começo a manipular, e aí é manipular mesmo, inconscientemente, e vou criando demanda. E aí imagina, né, beleza, aí eu faço isso. Só que aí a Paula também faz isso, o Igor também faz isso, a Natália também faz isso, aí vai chegando. Então a gente começa a se influenciar com base em um conflito implícito, né, entre o indivíduo e o grupo. E o que que isso gera, gente? Isso gera dinâmica. Isso gera uma dinâmica grupal. O grupo começa a funcionar, né? E aí imagina que eu tenho um objetivo comum e isso vai acontecendo. Então notem, né? Eu tenho um texto, desculpe me referenciar, mas tem um texto meu que eu gosto muito dele, que eu falo o grupo e seus objetivos. Né? Porque eu falo, bom, tem o objetivo do grupo, mas tem um monte de agenda oculta que nem quem traz agenda sabe que tem muitas vezes. Né? Então, né, cada um coloca a sua demanda lá, a gente fica falando
né, como o Pichon disse aí, que a Letícia falou, com essa ideia que tem uma tarefa a ser feita, e essa ideia de tarefa é bem complexa, tá, gente, para o Pichon, não é simplesmente uma tarefa, mas isso a gente discute outro dia. A gente fica discutindo essa tarefa, porque é mais fácil discutir ela onde todo mundo se liga, e vou depositando minhas demandas sem dizer sobre elas. Ou seja, e aí o que se constitui nisso? Constitui os vínculos em cima dessas coisas. Né? E aí vai criando aí as dinâmicas. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar justamente desse termo, dinâmica. Então notem que a forma que eu estou usando dinâmica aqui não dinâmica. Vamos fazer uma dinâmica de grupo. Eu não uso isso, tá, gente? E eu brinco, todo mundo que passa por uma formação de grupo comigo, eu falo, se você falar em algum lugar que vai fazer dinâmica, não fala que a gente conversou. Né? Então, dinâmica é o que acontece a partir das relações, de uma atividade, pode ser uma atividade, né? Aí que nascem as dinâmicas. Então, notem, né? Aí a gente fala muito, né, desse constrangimento, eu falei muito desse constrangimento social. Aí a gente chega com a nossa demanda, com os nossos desejos, com os nossos anseios. O grupo, da maioria das vezes, não responde essa demanda do jeito que a gente espera que eles respondam, porque, afinal, ninguém sabe delas. Né? Eu me frustro e começo, muitas vezes, a boicotar, né? E dizendo que estou trabalhando pelo grupo. Né? Aí você fala, pô, mas legal, e aí, né? Aí, perceber isso é interessante. Né? E aí, como a gente percebe isso? Estando em grupo e olhando isso. Aí acho que foi o Daniel que falou, né? Fazendo, e a gente chama, né? Meta-análise, né? A gente, putz, como, assim, real, assim. Aqui, todo mundo aqui, obviamente, participa de grupo. Qual foi a última discussão sobre como o grupo está funcionando produtiva, né? Porque geralmente o que a gente faz é falar a respeito de problemas e não dos paradoxos grupais, né? Ou seja, aí quando a gente toca nos paradoxos, paradoxo é o que não tem solução, tá, gente? Ou seja, desejo humano, demanda, dinâmica grupal, isso não tem solução. A gente consegue melhorar e a gente consegue ir trabalhando isso, mas você não resolve essas coisas. Aí você fala, bom, se você não resolve, o que se faz? Né? A gente conversa sobre essas coisas e maneja essas coisas, entende? Ou seja, mas qual que é a grande questão? A maioria, quando a gente toca nos paradoxos grupais, nessas coisas que não têm solução que eu estou falando, a gente trata eles como problemas. E aí vai todo mundo com anseio de resolver tudo. Vou dar um exemplo aqui, né? Porque eu estou muito conceitual aqui, mas um exemplo da contemporaneidade. Eu passo por isso em vários grupos que eu estou. Né? Hoje a gente tem uma questão extremamente complexa e eu gosto dessa questão porque ela está no grande grupo, está na pauta social, na agenda social e atravessa os pequenos grupos, que é a questão da diversidade. E aí, mais especificamente, por exemplo, a questão racial. Né? E aí é muito comum essas questões surgirem no grupo, e elas têm que surgir, tá, gente? Isso é muito importante que essas questões surjam. Aí pode acontecer vários movimentos, ou silenciamento, que é devastador em todos os sentidos, ou todo mundo começa a conversar, a discutir, a conflitar, ansiando que o grupo vai conseguir resolver essa questão. Vai resolver. Mas a questão interracial, né, vamos chamar assim, ela é uma questão de quantos anos, né? Ela tem que ser tratada, ela tem que ser vista, ela tem que estar na agenda, ela tem que estar na pauta.
Mas muitas vezes, quando o grupo entra nesse anseio de querer resolver uma questão dessa, eles facelam, né? Porque não é possível, isso tem que estar em pauta, né? Então, tô pegando uma questão bem complexa e difícil para a gente pensar, né? Mas existem várias outras com complexidades semelhantes ou menores, né? Então, muitas vezes, o grupo vai criando dinâmicas, dando volta em questões que não têm solução, ou melhor, paradoxos, buscando resolver. E aí vai toda a energia embora. E aí, geralmente, o que vai acontecer aí é que o grupo esfacela, né? E aí, falando do ponto de vista grupal e do ponto de vista, né, do indivíduo, se esfacela também, né? Da emocionalidade, né, da energia e tal. Então, e aí a gente vai para um ponto que é fundamental, né, na convivência, né? Eu sei que tem gente aí da CNV, mas isso que eu vou falar não é só a respeito do CNV, mas passa por aí, que é a respeito do diálogo, né? Então, não existe convivência sem diálogo, né? E eu gosto muito de brincar que eu adoro clichês, tá, gente? Adoro. Porque todo clichê tem um lastro, tem uma ancoragem numa verdade profunda, assim, né? Todo clichê. Vocês podem falar qualquer um aí que eu sou pai de uma menina de 4 anos, né? Para quem não é pai nem mãe, aí fala, pô, ser pai é transformador. Escutei isso minha vida inteira, né? Um clichê, né? E é verdade, né? Mas dialogar em grupo, né? Né, não só em grupo, né? Mas estabelecer diálogos em grupo é fundamental. E a gente, só que aí olha as questões que vão se criando. Mas lembra que o grupo tem um objetivo específico. E aí o objetivo específico, na maioria das vezes, não é dialogar. E aí o diálogo, a conversa, a comunicação é meio e não fim. E tudo bem. Só que como ela é meio, como a maioria dos meios, ela vai ficando invisível, ela vai ficando transparente. E a gente não fala mais em grupo a forma que a gente conversa, a forma que a gente dialoga, né? E aí vai dando todos esses enroscos, né? E aí a gente pode pensar assim, né? Então, né? Porque eu tô aqui só narrando as desgraças, né? De um grupo, né? Todo mundo fala, mas não tem nenhum ponto positivo. Aí eu falo, esses são os pontos positivos. É real, gente. Esses são os pontos positivos. A questão é o deslocamento, a posição de mente que a gente se coloca nisso para olhar isso. Ou seja, o conflito, gente. Essa é a pergunta que mais me fazem, tá, gente, sobre grupo. Ah, como que você lida com conflitos? Né? Como que lida com conflito? Aí né, tem vários jeitos de responder isso, né? Vários jeitos, né? Mas a primeira coisa que eu falo é, bom, a primeira coisa é não fugir dele, né? Porque, gente, o conflito é inerente à convivência. Então, que isso leva para outra pergunta, né? Tem muita gente, tem gente que eu respeito, tá, gente? Muito que defende consenso e tal. Eu abomino consenso, tá? Eu acho que consenso, eu acho que consenso não existe. Eu acho que o que existe na maioria das vezes é cansaço, e aí falar, ah, vamos aí, vai. Né? Depois de 5 dias de discussão, ah, tudo bem, vai, então vamos aí, vai, vamos com você. Né? Agora, existem meios, né, de trabalhar o conflito, né, e sustentar o conflito, e fazer esse conflito que é inerente, né? E às vezes quando eu falo isso assusta, né, gente? Mas só que ao mesmo tempo, né, todo mundo minimamente civilizado, né, que é nosso caso que está aqui, todo mundo defende a democracia, né? Espero, né? E
a democracia nada mais é do que a convivência conflituosa, né? Democracia é viver em conflito. Então, notem, é conviver em conflito, em um tensionamento, sem querer matar o coleguinha. Olha só, é simples, gente. É bem simples. Ó, tal pessoa tem uma opinião diferente da minha. E isso também, obviamente, não, essa opinião não pode ferir a vida dessa outra pessoa, né? Então tem limites, obviamente. Mas eu não preciso falar disso, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe disso. Agora, mas ele tem uma opinião diferente da minha, ela tem uma opinião diferente de mim, a gente pode conviver, a gente a gente pode até se gostar e conviver. Olha que incrível, né? Isso é tensionamento, isso é conflito, né? E nota, gente, né? Aí quando você fala isso, isso é bonito, né? Aí a gente está lá em grupo, né? Você está lá no grupo da sua organização, da sua empresa lá. Aí você está numa reunião, você tem lá uma pessoa que gosta de você, né? E você gosta dela. E de repente você coloca uma ideia e ela discorda. Aí dentro de você, né? Lá no fundo você vai falar traidor. Porra, eu achei que ela era um aliado. Eu faço isso, tá, gente? Eu faço muito isso. Eu odeio muitas pessoas quando elas discordam de mim. Aí você fala, nossa, você é. A diferença é que quando eu percebo que isso está acontecendo, o que que eu faço a partir disso? Né? O que que eu elaboro a partir disso? O que que eu chamo para a mesa e para o grupo ali a partir dessa divergência? Então, aí eu, né, às vezes eu fico pensando, pô, velho, eu que quis resolver isso daqui em grupo, em coletivo. Né? Eu trabalhei numa instituição que tinha uma frase escrita na parede, eu não gostava de um monte de coisa, não, mas isso eu gostava. Que falava assim, ó, se tem duas pessoas nessa reunião, nessa sala de reunião, que pensam a mesma coisa, uma delas pode sair. Eu adorava essa frase, né? Então, quando a gente olha e consegue olhar o conflito com esse olhar de potência, né? E principalmente o conflito, tá, gente? De todas as ordens. A gente consegue entender ir entendendo, né? O que que é vínculo, o que que é pertencimento, por que que eu me sinto como eu me sinto, como o outro se sente, né? Porque, na real, muitas vezes a gente vai, muitas vezes, enfraquecendo esse ódio que eu falei aqui, né? Esse ímpeto aí, essa raiva. Vai enfraquecendo, mas às vezes ela aparece, né? E aí a questão é o que que a gente vai fazendo a partir disso, né? E vai entendendo. E aí, o que eu estou dizendo aqui leva a gente a falar de autoconhecimento, né? Então, notem uma experiência onde você está em grupo, está vivendo em torno de uma tarefa e pode falar a respeito disso. Falar sobre o quê? A respeito das dinâmicas como elas se estabelecem, né? Como que elas vão se estabelecendo e por quê, né? E aí, isso necessita num grupo que não nasce para isso, né? Que não começa para isso. Isso precisa de muita maturidade, muito desenvolvimento grupal, né? E isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente pode pensar, né? O que é desenvolvimento grupal? Essa é uma pergunta que eu também não tenho resposta, né? Tenho algumas, mas nenhuma que me satisfaz plenamente. E eu digo, né, uma que eu gosto muito é um grupo que consegue seguir com sustentando as suas tensões, os seus conflitos, mesmo que elas não sejam resolvidas, né? Então, nós temos diferenças, nós temos divergência, mas ainda assim nosso objetivo comum tem um lugar ali que eu consigo estabelecer e melhorar meus vínculos e minha pertença, meu pertencimento, porque a gente se encontra nesse comum, né?
nesse objetivo que é comum. E aí eu só queria fazer também uma distinção, porque muitas vezes as pessoas falam, então grupo é diferente de equipe? Olha que legal essa pergunta, né? Grupo é diferente de equipe? Olha, tem gente que estuda, que fala que é, e tem gente que fala que não, né? O que eu vejo, né? Eu vejo que tem um grau de intensidade diferente do objetivo comum. Equipes giram, têm o seu objetivo comum mais acentuado, é mais importante. Isso não quer dizer que essas equipes não são grupos também muito interessantes, onde as pessoas se conhecem na sua singularidade. E aí eu entendo que as pessoas são mais grupos quando o objetivo comum e a interação recíproca, ou seja, essa interação e esse campo de influências, de reconhecimento das singularidades, ele está mais lado a lado do objetivo comum. Isso é tão importante quanto, né? E aí, né, a gente vai falar mais disso uma outra hora, mas aí a gente tem um monte, né, de questões aí. Às vezes eu pego grupos, né, de organizações profissionais e lá conversando, às vezes, com as lideranças, eu falo, pô, meu, essa galera vai jantar juntas, sei lá, vocês vão jogar bola, vocês vão fazer outra coisa, a não ser trabalhar, né? Porque e não que precisa ser assim, tá, gente? Você tem que trabalhar e ainda conviver com essas pessoas? Não, não precisa. Mas se acontece, é legal. Isso isso fortalece esse outro ponto, que não é só o resultado, a finalidade ali que importa, mas também aí as pessoas começam a se importar mais umas com as outras. E, de forma muito interessante, isso afeta o resultado de forma muito positiva, né? Então, é interessante essa distinção entre equipe e grupo para a gente pensar esses pesos desses componentes da grupalidade, né? Agora, voltando aqui para a questão do autoconhecimento, né? Que tem a ver com essa questão de você fazer a leitura das dinâmicas, né? Porque a gente está falando de dinâmica, a gente está falando disso que é implícito, disso que não aparece de forma concreta, e isso pode ser visto, isso pode ser lido. E aí, geralmente as pessoas falam, nossa, como faz para ler grupo? O que que eu tenho que ler, né? Essa é sempre a pergunta. Eu vi que a Letícia citou mais o Kurt Lewin, acho, e tal. Eu tenho que ler, putz, eu vou ler tudo do Bion, vou ler tudo do Pichon. Gente, não tem muita teoria sobre grupo, muita teoria boa. Se você sentar a bunda na cadeira 3 anos, você lê basicamente tudo, né? E você pode ler tudo, mas você não vai aprender a ler grupo, né? Porque você vai ter uma boa base de conhecimento, mas para ler grupo é visceral. O corpo tem que estar incluído. Tem um aspecto corporal que precisa ter, né? E por que eu estou relacionando isso com autoconhecimento? Porque para ler grupo, você precisa estar em grupo, se observando e observando o grupo. Então é um movimento que eu brinco, que é você ser o rato e o cientista ao mesmo tempo, né? Você precisa entender, então, essa ideia, né? Tipo, putz, eu estou sentindo raiva, né? Por que que eu estou sentindo isso, né? Então, tem um campo aí, que é um campo interpretativo, porque é disso que se trata, que você pega essas dinâmicas acontecendo no campo grupal e começa a criar distinção.
E aí, quando você faz isso em grupo e começa a conversar sobre isso, né? Fala, pô, o que que você sentiu? Mas quando você estava sentindo isso, que movimento que aconteceu nesse grupo? O que estava acontecendo? Você vai ganhando repertório de extinção. E aí isso começa a aparecer, né? Teve gente que fez grupo vivo aqui, que também é colega da Priscila, que não está aqui hoje, e a pessoa falou, cara, depois que eu vi, não tem mais como deixar de ver essas coisas que estão acontecendo, né? Essa pessoa trabalha com grandes, né, com formações de grandes grupos. Não tem, como que é isso, né? É, porque tá lá e sempre teve, como é que eu não via? Porque ainda a gente não fazia distinção. E, porém, para fazer essa distinção, para ganhar esse repertório, você tem que passar por isso. Você tem que viver, sentindo, rasgando a carne, assim, para você entender como isso vai acontecendo. E eu tenho uma teoria, mas eu tenho uma teoria que todo mundo sabe ler grupo. Aí eu falei assim, imagina, tá? Eu falei, gente, sabe, todo mundo aqui já participou de uma ceia de Natal em família. Principalmente nos últimos 3 anos aí, ó. Ceia de Natal em família, sabe aquilo que você fica pensando? Quando a sua tia que fala mal de todo mundo quer puxar um Pai Nosso, e aí muitas vezes ela está falando mal das religiões de matriz africana, porque nas religiões de matriz africana se faz o corte, né? Ou seja, sacrificam-se animais. E ela está falando isso de frente para um porco com uma maçã na boca que ela comprou no açougue. E aí quando você vê tudo isso acontecendo e fica, meu, que hipocrisia que está acontecendo, essa mulher fala mal de todo mundo. Aí seu tio rezando o Pai Nosso e chorando, e você sabe que ele trai sua tia, né? E aí as pessoas se abraçando e falam, pô, essa pessoa falou mal da outra, aquele lá tá devendo dinheiro e tal. Gente, se você junta essas informações e começa a observar o que está acontecendo ali, você está lendo o grupo. Você está lendo. A gente só não sabe disso, né? A gente só está dando vazão para um julgamento. E aí, notem essa palavra aqui que eu já vou encaminhando aqui, até para concluir minha fala, porque eu já falei demais para ver se vocês têm questões, mas você vai encaminhando um julgamento. E vai sacando ali o que está acontecendo, mas que não está sendo falado. E está todo mundo se amando ali, todo mundo sorrindo, mas tem uma coisa submersa ali, né? E aí você está lá cismado, cismada, né? Então, notem que eu falei julgamento, né? E aí eu sei que aqui eu vou criar briga com um monte de gente, mas eu adoro essa divergência, né? Porque a gente, nos últimos anos, a gente vai escutando, olha, não julgue, né? Julgar é errado, julgar é errado. Aí a pergunta que eu sempre faço, eu falo, quem absolve também está julgando, né? Então, muitas vezes, a questão é que a gente condena, né, a partir do julgamento. Aí talvez esse seja um grande problema. Mas o juízo, né, quando você faz um juízo, e se você tem repertório para fazer um juízo sobre determinada coisa, você faz um juízo qualificado. E aí, então, eu garanto para vocês, julgar, né, depois fala isso para sua professora lá, Letícia, julgar não é errado, né? A questão é o que que você faz a partir do seu juízo, a partir do seu julgamento, o que que você faz, né? Intencionalmente ali, e em grupo sacar isso é fundamental. Por isso que eu trouxe a ceia de Natal. Aceitar isso é fundamental, né? Então ali muitas vezes a gente está julgando e condenando na ceia de Natal. Isso talvez não seja tão legal para você mesmo, né? Porque muito provavelmente você vai ter um ataque cardíaco em breve se tiver ceia de Natal toda semana. Mas o interessante é você sacar como a gente tem muitas informações ali acontecendo, né? Eu falei da ceia de Natal, muitas vezes a gente sabe previamente. Mas como a gente sabe de coisas previamente, você começa a sacar as coisas que estão acontecendo. E aí, imagina você sabendo disso, desse monte de coisa, tendo juízo, ou seja, uma interpretação interessante,
e ter um repertório para intervir, ou seja, para manejar, e aí não manipular, para manejar as situações. E criar ali, influenciar a dinâmica que está acontecendo. Entende? E muitas vezes, né, quando nesse caso da ceia de Natal, eu não estou falando que é chegar lá e falar, todo mundo se odeia, que hipocrisia. Não estou falando isso. Mas e aí a gente vai precisar de uma outra conversa para aprofundar mais nisso, mas é ir trabalhando as estruturas que envolvem essas dinâmicas para ir colocando ali e influenciando para que essas dinâmicas possam, né, porque isso não é garantia, né, mas possam também ser outras coisas. Né, para que aí, a partir disso, a partir desses juízos, a gente também possa ver amor, a gente também possa ver os vínculos sinceros, ver uma convivência ali que acontece, ver carinho, ver, né? Então, notem, né? Muitas vezes, em grupo é sempre, né? Nunca é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Né? Então, a gente vai ganhando um repertório para se conhecer, conhecer o outro e conhecer o grupo, né? E entender as dinâmicas que a gente está inserido e não se dá conta, muitas vezes estão invisíveis, como a gente influencia e é influenciado por elas. Gente, eu falei muito, eu falei que eu me empolgava, eu poderia ficar aqui muito tempo, porque eu tenho muita coisa ainda para falar, mas eu queria um pouco ver como que essas coisas vão chegando em vocês e perguntas, questões, reflexões, reações. Eu tenho uma pergunta, mas a Natália levantou a mão. Então vai você, Nath, depois eu vou. Isso, se tivesse no grupo vivo, eu já ia parar e falar sobre esse momento. Um que levanta a mão, o outro começa a falar e fala, gente, olha isso, mas não vai ser dessa vez. Não, e eu fui mó bonitinha, levantei a mão, falei, deixa eu fazer bonitinho aqui, primeira vez, não vou sair abrindo o microfone nem falando nenhum palavrão. Mas eu fui bonitinha, porque na verdade eu tenho talvez uma dúvida, mas é mais uma contextualização, assim. Primeiro você citou a questão de equipes e grupos, né, como eles se relacionam ali. E depois um pouco sobre dinâmica e essas coisas mais invisíveis, visíveis. E hoje eu estou trabalhando com um time de gerência de projeto em que tem pessoas, ou seja, equipes que se interrelacionam ali com um objetivo, às vezes claro, mas cada um tem uma percepção daquele objetivo de uma maneira, então eles também se entregam para aquele grupo que está sendo formado de uma maneira. E muitas vezes a influência sobre essa dinâmica ela acontece numa leitura muito emocional. Eu sempre trabalho sobre um viés muito emocional e com isso eu transformo, ou tento transformar um pouco dessas equipes num grande grupo, onde a gente consiga conduzir dessa forma. Então eu queria entender um pouco mais o que seria essa divisão mais clara entre equipe e grupo e como conduzir da melhor maneira, como equipe, como grupo, de uma maneira mais emocional, dentro dessas leituras, dessas dinâmicas, e de uma maneira em que a gente consiga influenciar menos, que seja mais, talvez, neutro, ou conduza de uma maneira positiva. Legal. Eu acho que antes de falar da questão de diferença grupo e equipe, né, eu acho que você traz uma questão da emocionalidade, né, que eu acho que é importantíssimo, né, porque dentro dessas várias divisões, onde também passa a divisão entre indivíduo e grupo,
tem a falácia da divisão entre a razão e a emoção, né? Que aí eu vi já a liderança falar, não, eu não quero que as pessoas fiquem emocionadas, né? Eu falei, putz, mas aí você tem que matá-las, né? Porque não vai rolar, né? Então, acho que trabalhar a emocionalidade é muito interessante. Mas também é chato só trabalhar a emocionalidade, né? Então, o desafio é como que a gente trabalha a emocionalidade e vai criando tipos de dinâmica, né? Que aí a gente fala muito isso no Grupo Vivo, onde trabalhar a emocionalidade seja conviver, inclusive. No início, a gente pode parar para falar da emocionalidade porque a gente não está acostumado, mas sempre colocar isso no jogo, né? Então, gente, eu chego em organizações, sabe essa história de check-in? Fala, pô, e aí, gente, como vocês chegam, como vocês estão se sentindo? Aí a maioria das vezes a pessoa fala, eu me sinto sobrecarregado, eu me sinto bem, eu me sinto mal, e aí eu acho que são pessoas que têm uma grande consciência, inclusive, né? Porque geralmente a pessoa fala, eu me sinto cheio de coisa, né? A gente não sabe nomear nossos sentimentos, né? Acho que tem gente aqui do CNV que eu não lembro mais isso, mas tem dezenas, né, de nomes de sentimento e distinção que a gente pode fazer disso. Então, essa é só um parênteses, né? Agora, essa questão que eu acho que tem a ver com isso de equipe e grupo, eu acho que uma forma para a gente pensar isso, uma forma produtiva, né, para conseguir operar, né, tem hora, né, e principalmente quando a gente está liderando um processo, que o objetivo comum tem que estar na frente, entende? Então, tem hora que. E eu não estou falando só de empresa, não, gente. Eu estou falando de qualquer grupo que se propõe a uma coisa. Tem hora, gente, que legal, legal, putz, tá todo mundo triste, tá todo mundo feliz, mas a gente tem uma coisa aqui para fazer, entende? E tem hora que a gente tem que parar e falar, não, gente, espera aí, vamos dar um tempo aqui, vamos entender, né, que é o que você está chamando de cuidar da emocionalidade. Pô, mas como que a gente está conversando? O que não está dando certo? E aí eu nem estou falando do que está dando certo em termos só do projeto, né? Tipo, não estou rodando PDCA, mas eu estou falando ali, putz, né, como que a gente está se relacionando? O que não está rolando? Então, nota, de novo, né, Nath, é o E, né? Eu acho que tem hora que a gente tem que colocar a equipe mais em rumo à tarefa, que é o que o Pichon falou, e tem hora que a gente tem que diminuir um pouco a intensidade do objetivo comum para fortalecer o vínculo, né? Agora, o mais legal de tudo é quando a gente consegue juntar essas coisas e criar mecanismo para que, buscando o objetivo comum, a gente consiga é, é, trabalhar e estreitar o vínculo, entende? Não sei se eu me faço entender e eu consigo responder sua pergunta. Eu sou muito craque. A Natália já fez o grupo Vivo em não responder as perguntas, né? Em ampliar a questão. Então vocês falam, gente, você não respondeu. Mas é porque justamente é da complexidade essa questão. Então não dá para falar assim, não, vamos parar aqui tudo. Tem hora, gente, que quando a gente está liderando um processo, isso eu já fiz isso, né? E faço simplesmente, eu falo, gente, agora é hora de sentar a bunda na cadeira e trampar, e vamos trabalhar e tal. E aí depois a gente conversa. Tem hora que a gente tem sim que priorizar para que lado que a gente faz. E aí, a partir do momento que esse grupo vai afinando, que a gente vai trabalhando e desenvolvendo o grupo, aí a gente vai conseguindo aproximar os momentos até quando isso vai ficando. E aí, nota, aí o grupo vai criando uma dinâmica em torno disso, né? Em torno, usando. E aí, olha que legal, às vezes a gente usa, né? Lembra que eu falei, a comunicação é meio, tá?
né? Então a gente usa o meio, muitas vezes, em termos de equipe, que são as boas relações para atingir um resultado, e tem hora que, em grupos muito maduros envolvidos, você vê os grupos usando o resultado para desenvolver as relações, né? Mas isso não é simples. Carla. Opa. Minha dúvida é com relação à condução do grupo vivo. Ai, obrigado. O currículo, por onde a gente vai passar, não sei qual nome que você quer dar, enfim. Mas a jornada, quantos encontros são, o que que a gente vai tratar em cada encontro, qual é o começo, meio e fim, e o que que você espera que no final a gente tenha entendido, absorvido as dinâmicas ou não dinâmicas. Eu preciso entender como é que isso acontece. Perfeito. Obrigado. Agora é a hora que eu preciso. Você me deu a deixa aqui, apresentar o slide. Vocês só me falam se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim, Eu não agora tô. sim. Tá, legal. Então, ó, eu vou. Então, para dizer o percurso aqui, essas são as bases teóricas, né, que a gente vai usar, que é a teoria do campo grupal, a psicanálise, sociologia dos pequenos grupos, ontologia da linguagem e andragogia, né? E aí, qual que é a trilha, né? A trilha, a gente tem 13. Eu gravei alguns vídeos e quando eu escuto 3, mas são 13 encontros, né? É, e aí, tem alguns que a gente sabe o que vai acontecer e outros não, tá? Então, por quê? Porque a gente tem as experiências de laboratório, que são, para esse trabalho que a gente está se propondo a fazer, é o mais interessante, né? Laboratório de aprendizagem. Então, a gente começa, né? Tem um dia de apresentação do processo e das pessoas. O segundo encontro, a gente vai falar basicamente de linguagem, escutar, qualificar e falar, né? E do campo das distinções. E vocês lembram, né? Todo mundo teve aquela aula eu adoro essa parte. Aquela aula na faculdade, né? Que tem de comunicação, que tem um emissor, um receptor, sabe? Vocês lembram? E tem ruído. Acho que só quem fez comunicação, não é? Não, Eu só não, Não, acho geralmente, que todo mundo. geralmente isso no primeiro ano de faculdade é padrão, viu, Carlos? Direito, eu não Não? passei No por meu isso no caso, foi na direito, eu escola. só passei por isso na comunicação, Onde você fez direito? na UERJ. Ah, legal. Eu fiz um ano de direito, eu tive essa bendita aula. Mas basicamente eu só tô brincando porque o que, que eu vou fazer? Para quem teve, essa segunda aula é só para fazer as pessoas esquecerem desse tipo de comunicação mecanicista criada para máquinas que ensinam para a gente no primeiro ano de graduação. Então, essa aula basicamente é meu ranço com a teoria da comunicação que a gente aprende na graduação. A terceira, que é um encontro que é um dos mais importantes, que é sacando as estruturas grupais. A gente vai falar sobre estruturalismo, né? Então, ou seja, o que são as estruturas e como é que a gente usa elas, como que a gente trabalha estrutura estando num grupo. Leitura de cenários e contextos, aqui a gente vai falar de leitura de dinâmica, e aí a brincadeira começa a ficar mais séria. No quinto e no sexto encontro, são 2 encontros de laboratório. Ou seja, a gente vai propor atividades, né? E vai brincar de sacar as estruturas, de escutar e qualificar fala, e de ler cenário e contexto, né? E aí, então, só para você entender, vocês, né, como que funciona a lógica de um laboratório. Tem uma proposta, existe uma execução, né, dessa proposta, aí depois existe um processamento de como que foi fazer essa proposta, e depois existe uma meta-análise, que então é saindo assim, né, isso, depois quem viveu aí o Grupo Vivo pode tentar explicar, que eu acho melhor, mas então é olhar, no final das contas você vai falar, putz, como que foi me observar nisso, né? O que que eu senti? E aí é muito legal, né? Quando o grupo e as pessoas topam falar, é muito interessante. E aí,
No 7º encontro, a gente vai falar de ação humana como uma ação política. Né? Eu gosto bastante desse encontro. Aprendizado para desenvolvimento 8, que também é a gente pensar qual que é a estrutura cognitiva e como que a gente aprende, né? Como que a gente aprende? Então, só para você ter uma ideia, né? Isso é tão importante que tem uma coisa do aprendizado que eu acho que é extremamente importante, que eu tenho que, quando eu aprendo algo, para esse aprendizado se consolidar, eu tenho que saber que eu aprendi, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Porque senão, né? Não que você não tenha aprendido, mas você não consegue desenvolver. E aqui eu faço uma discussão grande a respeito de habilidade e competência. O que vem a ser habilidade e competência? 9, que eu não falei aqui hoje, mas que tem na teoria de grupo tem uma parte muito importante, que é a teoria dos papéis. Né? Quais são os papéis que aparecem no grupo, quais são os papéis que a gente assume, com que papéis que a gente interage. Isso é muito legal. Depois, mais 2 experiências de laboratório. Para quê? Para entender e praticar aprendizado, para brincar com papéis e performance e política. Depois, o penúltimo encontro, a gente vai falar de grupalidades, né? E aí fazendo um amarrado. E o último eu me reservo para falar que é surpresa. Né? Mas e aí o que se espera, né, o Carlos? Se espera, né, que você consiga se olhar e olhar o contexto e o grupo que você está inserido de uma outra forma. Né? Então, e por quê? Né? Simples assim. Porque a gente entende que isso gera o que a gente chama de desenvolvimento. Né? Então tem e isso eu falo sem medo, tá? Eu falo, essa experiência aí, aqui eu não chamo de curso, não, eu chamo essa experiência de 13 encontros, é uma experiência intensa que o que eu sei? Eu sei que tem um efeito de desenvolvimento. Qual que vai ser esse efeito para cada um? Eu não sei. Né? Que é isso que as pessoas que passam pela essa experiência relatam, né? Putz, eu melhorei meu relacionamento com a minha companheira. Eu melhorei minha performance como uma liderança. Entende? E aí tem efeitos. Eu melhorei minha relação comigo mesmo. Tomara, né? Então é isso. Tudo bem, Carla? Eu minimamente respondi. Alguém tem mais alguma questão, Super, gente? obrigada. Legal. Alguém tem mais alguma questão? Ainda dá tempo de mais uma. Vou passar a bola aqui. Não? Tem mosquito aqui. Oi? Nossa, gente, alguém falou? Deixa eu descompartilhar. Eu descompartilhei já? Não, a gente está vendo a tela ainda. Eu não tô conseguindo descompartilhar, peraí. Mas alguém tinha falado alguma coisa? Desculpe. Não descompartilha, não. Tá. Então, beleza. Então, vou passar agora a palavra para Paulinho. Acho que é a Marta. Marta? Eu acho que ela só abriu o microfone sem querer. Eu vou fechar aqui o microfone dela. Pronto. Então, tá com você, Paulinho. Se apresenta aí. Não, antes de eu me apresentar, eu queria convidar a quem já viveu o Grupo Vivo, contar Boa. que efeito teve, né? Que tive até algumas pessoas aqui, se alguém quiser compartilhar, que efeito teve depois que viveu a experiência do Grupo Vivo. Paulinho, eu posso falar, né? Eu acho que é uma combinação muito interessante de conteúdo, né, programático que o Paulinho traz, muito interessante, de teoria com prática.
Isso eu acho muito legal. E uma coisa que ele falou, que é exatamente isso, você se vê como o rato e o cientista, né? Eu acho que isso acontece o tempo inteiro. E hoje, ouvindo o Paulinho falar, eu me vi na reunião de manhã que eu estava, tendo que liderar, né? E de alguma forma pensando assim, puxa, tô travando a mandíbula aqui, tenho que liderar, né? Você vai se percebendo, né? E isso realmente ficou, né? Eu acho que e eu acho que é isso. Se vê sempre como o rato e o cientista durante esses laboratórios, né? Porque é difícil dizer o que acontece nesses laboratórios. Mas é isso, é laboratório. Certamente essa nova turma, as vivências vão ser totalmente outras, né? Porque elas partem de singularidades, né? Enfim, únicas, né? Dos indivíduos que vão participar. É isso. Eu queria pegar o gancho do Theo, justamente porque ele falou uma coisa que me remete muito a quando eu fiz o curso, assim. O que tem nos laboratórios é algo inexplicável, assim. O que a gente estuda ali algumas aulas teóricas, traz um monte de conteúdo, mas na hora que a gente põe na prática ali no laboratório, na hora que a gente se reconhece em um monte de reações e emoções e resultados daquilo ali completamente surpreendente, por quê? Porque você não espera aquilo ali. A maior parte dos laboratórios eu não esperava que fosse o que foi, assim. E foi de um aprendizado e de um engajamento do grupo. Lógico que cada grupo tem suas características, suas singularidades, mas o laboratório é realmente uma coisa muito marcante, assim, porque eu acho que é um momento de se enxergar, enxergar o grupo, ter uma surpresa em relação às reações. Então foi realmente incrível, assim. E a experiência como um todo, ela é super marcante. Quando você coloca, como você disse, o rato e o cientista, quando você se vê colocando em prática no seu dia a dia, tanto no cunho familiar, que foi quando eu comecei e fiz o grupo, e hoje eu me vejo em uma atmosfera totalmente diferente e colocando em prática tudo que foi absorvido ali da minha maneira também, né? Que tem uma particularidade aí, acho que cada um absorve de uma maneira muito diferente. Mas foi muito legal. E, Nath, só trazendo para exemplos práticos, né? Estou lembrando aqui, você se vê sem querer interrompendo, né, alguém que está falando, ou corroborando, concordando, né, e aí já vira um subgrupo, e aí você vai entendendo essas dinâmicas, né? Isso é muito legal, porque de fato você leva isso depois do grupo vivo, né? Por que eu estou interrompendo? Puxa, a gente tem que entender isso, gente. Por que eu interrompi a Nath, sei lá, né? Porque eu estou querendo assumir ali um papel, né? Enfim. E a gente era um subgrupo ótimo. Bom, vamos já deixar uma deixa aqui. A gente sempre se uniu contra o restante, mas a gente tinha um entendimento de ideias e uma visão muito próxima, assim. Então a gente fez subgrupos muito interessantes nos nossos laboratórios, consciente e inconscientemente também. Obrigada, gente, obrigada. Bom, né, sou a Paula, né, sócia e parceira do Paulinho nesse projeto que é o Grupo Vivo. E eu, apesar de ser uma das idealizadoras, né, e ter tirado esse projeto do papel, nas 2 primeiras turmas eu também fui participante. Então, eu também posso contar um pouco do né, que é isso. O Paulinho tem esse domínio dessa experiência, desse conhecimento. Eu venho mais com o meu olhar de desenvolvimento de negócio, de relacionamento com o cliente. E, para mim, foi muito interessante entender como eu funcionava nos grupos, né? Assim, eu acho que quando eu vou contar do Grupo Vivo, eu sempre falo de estruturas, de papéis, porque eu fui entendendo os papéis que eu ia ocupando nos grupos. E é isso, depois que você começa a ver isso, você não consegue mais desver, né? E aí eu, por exemplo, eu sou uma pessoa super falante, algumas pessoas aqui me conhecem, e eu vou criando intimidade, uma intimidade que eu vou entrando assim na vida das pessoas, quando eu vejo a pessoa está me contando a vida dela inteira. E isso é um mecanismo, né? Sem eu me dar conta, né? Então eu fui entendendo como é que essa dinâmica acontecia, eu fui entendendo que, na verdade, eu preferia grupos menores a grupos maiores, que era uma coisa que me surpreendeu.
Assim, algumas coisas foram ficando mais evidentes e conscientes na minha vida, na minha cabeça, que faz com que eu tenha muitas vezes mais clareza das decisões que eu vou tomar quando eu vou me relacionar mesmo, sabe? E é isso, assim, cada grupo vai te trazer uma coisa diferente, uma coisa vai ficar mais evidente, umas pessoas vão te irritar por umas coisas, outras não vão te irritar por outras, e aí você vai trazendo isso para a vida real. Eu lembro que a gente estava, acho que na segunda turma, eu fui para uma reunião de condomínio. E, cara, assim, foi tipo, cara, laboratório vivo do grupo vivo, assim. Eu vi todo mundo com quem que eu fazia. E eu precisava provar um negócio que estava todo mundo contra mim. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer vínculo aqui? Quem que eu vou falar com quem para influenciar não sei quem, para conseguir o que eu queria, assim, e conseguir, né? Eu estava assim, meio voto vencido, mas o Grupo Vivo me deu essa habilidade também entre mais percepções, assim. Então, é uma experiência que é muito interessante mesmo, assim, para quem quer se aprofundar e se conhecer a partir desse outro lugar, né? Que não é só esse aprofundamento individual que uma terapia ou que uma análise propõe. Mas é isso, como quando a gente se coloca em outros papéis, a gente tem, né, olhares diferentes e se conhece desde outros lugares, né? Eu comecei até a ficar mais calada nos grupos para ver como é que era, que para mim foi uma novidade, que eu sempre fui a falante, eu falei, deixa eu ficar quieta aqui para ver o que eu aprendo sobre mim. Enfim, então só para contar um pouco também como foi minha experiência. Paulinho, você pode compartilhar, por favor, o resto? E aí agora eu vou contar um pouco, né, coisinhas práticas para vocês, né? O meu principal, a minha hoje, né, que eu sou a ponte, eu sou o canal de relacionamento, né, da Uma Trama, do Grupo Vivo. É, né, na Uma Trama também que eu facilito com o Paulinho. E aí conto para vocês assim, né? Primeiro agradecer a todo mundo que está aqui, que né, ficou por causa até o final agora. Então a gente vai começar a turma, né, Carlinha, respondendo aí a partes práticas, né? A gente vai começar a turma agora dia 9 de setembro, tá? São 13 encontros, às terças-feiras. São mais ou menos uns 3 meses, pega aí uma semaninha só de dezembro, de 7h30 às 10h30. É no Zoom, é nesse mesmo link praticamente, né? E dentro desses encontros também tem um encontro individual com o Paulinho, que aí é a marcar, é a combinar, para se alguém quiser ter alguma demanda, né, específica, ou dividir, contar, enfim, aí fica um pouco livre. E aí é isso. Então, em termos práticos, a gente começa dia 9 de setembro e vai até dia 12 de dezembro. São 3 meses que a gente vai estar toda semana juntos nessa jornada. E para essa aula, né, já assim, agradecendo a todo mundo que veio, a gente preparou condições especiais para quem está aqui, né? Assim, a nossa ideia com o Grupo Vivo é muito fazer com que ele aconteça, com que ele chegue a mais pessoas. Então, a gente faz uma proposta que seja viável, né, para programas de desenvolvimento. Então, a gente acredita que seja um valor aí acessível para quem quer se aprofundar. Então, o valor, né, cheio dele seria 2.197. Para quem está na aula, e aí essas condições vão até dia 25, que é sexta-feira, para pagar no cartão de crédito. O valor seria 1.850 e quem quiser Pix, né, quem quiser evitar aí as taxas da plataforma que acontecem, a gente consegue fazer aí um Pix programado, e aí dá para parcelar em menos vezes do que no cartão, mas aí também dá para parcelar em até 3 vezes. Então, se alguém quiser o link, né, o Paulinho vai mandar aqui no Zoom. Se alguém ainda ficar com alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, quiser marcar, a gente vai deixar meu telefone, é o telefone de contato. Então é só marcar que a gente também troca uma ideia, enfim, avalia aí caso a caso. Se quiserem dividir com outras pessoas, né, a gente vai mandar o link da aula também para vocês. Então, se, né, puta, pensei né, em alguém que queira, que acha que tem tudo a ver, fique à vontade. Assim, a nossa grande objetivo com o Grupo Vivo é criando sim uma comunidade, né? A gente tem até outras ideias para o Grupo Vivo, depois de ter, né, até supervisões, enfim, ter programas presenciais. A ideia é que o Grupo Vivo vá crescendo,
Mas enquanto isso, a gente está nesse formato online, que a gente acredita que seja mais viável para muita gente, né? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão de ordem prática, de ordem emocional, é só falar que a gente está aqui. Eu coloquei os links, tá, gente, aí no chat, se alguém tiver interesse. Eu acho que é isso. Quero agradecer aí a presença de todo mundo. Se vocês quiserem, né, a gente sempre tenta colocar algum conteúdo de grupo, principalmente quando as turmas estão abrindo. Então, né, Paulo Corneani, vocês me encontram no Instagram, Paulinha, acho que é Paulinha Buquerque, né? No seu Instagram. E tem o Instagram da Uma Trama também. E aí, se vocês quiserem até começar o grupo vivo, eu quero fazer mais uma aula aberta, né? E aí, se vocês tiverem algum tema específico que vocês queiram saber, que trate na aula, né? A partir dessa provocação, né? Que eu imagino que tenham várias reações aqui, e a partir dessas reações a gente vai criando reflexão. Aí mandem para a gente e tal, para pensar, né? A próxima aula, porque tem, dentro desse contexto geral que a gente tratou nessa aula, tem várias searas deliciosas aí para a gente entrar e esmiuçar mais, né? Então, aí a gente também manda para vocês aí a data certinho, mas provavelmente vai ser, provavelmente não, né? Será em agosto, e aí a gente vai conversando até lá. Gente, muito, muito obrigado mesmo pela a presença, né? Cada dia que passa eu tenho mais convicção que hoje em dia o maior ativo que tem é a atenção das pessoas, né? Então, reunir esse horário em plena quarta-feira e 25 pessoas no início, assim, é uma coisa para mim muito, muito gratificante. Grato. Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima e Valeu, estamos Paulinho. aqui, se precisarem de qualquer coisa. Tchau. Obrigado, Obrigada, boa gente. Boa noite. noite. Tchau. Valeu, Obrigada, pessoal. Boa noite para gente. Tchau, todos. tchau.